Olá pessoal, a gente vai falar sobre o petróleo, vamos falar da origem do petróleo, da extração, do cracking, indústria do petróleo, o uso e as curiosidades. Agora a Natália vai falar sobre a origem. Eu sou a Natália e eu estarei falando sobre a origem do petróleo. Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. A substância inflamável possui estado físico oleoso e com densidade menor que a da água. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, hidrocarbônicos. O primeiro poço de petróleo relatado na história foi descoberto nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, em 1859. Ele foi encontrado em uma região de pequena profundidade, que é cerca de 21 metros, e ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam 6.000 metros de profundidade. O maior produtor e consumidor mundial são os Estados Unidos, por essa razão necessitam importar cada vez mais. Os países que possuem o maior número de poços de petróleo são localizados no Oriente Médio e, por sua vez, são os maiores exportadores mundiais. Os Estados Unidos da América, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Haiti, Líbia, Iraque, Nigéria, Canadá, Cazaquistão, China e Emirados Árabes Unidos são considerados os maiores produtores mundiais. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros, contudo o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato no estado da Bahia. São 5 os tipos de petróleo. O petróleo Brent, que é o petróleo produzido na região do Mar do Norte, proveniente do sistema de exploração petrolífera de Brent e Ninian. É o petróleo em sua forma bruta, sem passar pelo sistema de refino. O petróleo cru é o primeiro dos petróleos. O petróleo light, também conhecido como petróleo leve, sem impureza, que já passou pelo sistema de refino. O terceiro é o petróleo nafteno, que é o petróleo com grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos. O quarto deles é o petróleo parafínico, também com grande concentração de hidrocarbonetos parafínicos. E o último deles também é o petróleo aromático, que é o petróleo com grande concentração de hidrocarbonetos aromáticos. Apesar de ser muito útil, o petróleo apresenta grandes riscos ao meio ambiente. Por se tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo provoca graves danos ao meio ambiente, tanto na superfície oceânica como no solo. Vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo, seja tanto de plataformas quanto de navios cargueiros, já ocorreram nas últimas décadas. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são drásticas, pois afetam o ecossistema litorâneo, provocando grande quantidade de mortes de peixes, entre outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. Meu nome é Maria Eduarda Rodrigues e eu vou falar da extração do petróleo. A extração é o processo cujo petróleo é retirado dos bolsões subterrâneos, localizados na terra ou embaixo do mar. Esse processo varia de acordo com a profundidade que o material está. Podemos ser encontrados nas primeiras camadas do solo ou em milhares de metros inferior ao nível do mar. A fase da extração começa com a avaliação das jazidas. Em cada reservatório é colocada uma tubulação de aço que vai da superfície até o fundo, conhecido como revestimento. O espaço que fica entre a rocha é perfurado e o revestimento é cheio com cimento para vetar o contato entre as demais zonas que foram perfuradas pelo reservatório. O próximo passo é deslocar o canhão até o fundo pelo interior da tubulação. Essa ferramenta rompe o revestimento e o cimento, criando contato entre a jazida e o interior do reservatório. O líquido que sai da rocha é extraído por uma coluna de produção. Uma tubulação menor é colocada no revestimento.
ao mesmo tempo em que o controle de saída desse líquido é feito pelo equipamento de válvulas, colocando na superfície do reservatório, denominado árvore de Natal. Quando o óleo não consegue ser retirado do reservatório pelo processo natural e artificial, é usada a recuperação secundária, com o objetivo de potencializar o volume de petróleo a ser extraído. No processo natural, o óleo alcança a superfície voluntariamente, empurrando pela pressão interna. Em outros casos, como não existe pressão suficiente, são utilizados processos mecânicos que substituem a pressão no reservatório, ou seja, a pressão é aumentada artificialmente. A recuperação secundária pode ser feita por técnicas tradicionais, como a introdução de águas, ou por métodos mais sofisticados, como a injeção de gás carbônico. Muitas vezes, ao descobrir petróleo, pode ser encontrado gás natural. Isso ocorre em especial nas bacias sedimentares brasileiras, porque o gás pode aparecer dissolvido no petróleo. Das jazidas encontradas na terra ou no mar, o petróleo segue para o parque de armazenamento, local onde estão diversos tanques interligados por tubulações, onde permanecem estocados. A extração do petróleo no mar usa-se uma plataforma marítima, também conhecida como plataforma continental, que pode ser de 5 tipos: plataforma fixa, plataforma semi-submersível, plataforma FPSO, navio-sonda e a plataforma autoelevável. No pré-sal, recebe o nome devido ao tempo que leva à formação do petróleo. Essa camada se formou antes da rocha de camada salina, que encobriu milhares de anos depois. Alguns obstáculos são encontrados para fazer extração de petróleo nessa região. Entre eles estão a profundidade, porque está localizada a mais de 7.000 metros de profundidade. O maior problema é enfrentado pelas plataformas de extração. O custo também. A temperatura. Dentro das rochas, o petróleo é encontrado a altas temperaturas e precisa continuar mantendo-o aquecido, porque se ocorrer a queda de temperatura, ocorrerá a formação de coágulos, que entupiriam os dutos na hora da extração. Oi, meu nome é Melissa Kertlin e eu vou falar sobre o craqueamento do petróleo. Em geologia do petróleo e da petroquímica, craqueamento, que é um termo originado do termo inglês cracking, que significa rompimento, fratura, quebra ou divisão, é como se denominam vários processos químicos da indústria pelos quais moléculas orgânicas complexas, como querogênios ou hidrocarbonetos, são quebradas em moléculas mais simples, como, por exemplo, os hidrocarbonetos leves, por quebra de ligações de carbono com carbono, nos precursores pela ação de calor ou catalisador. O petróleo não é usado da sua forma bruta, ele passa por um refinamento e são obtidas frações de petróleo. O mais leve são os gases, que é de 1 a 4 números de carbono, e o mais leve é o metano. A gasolina é de 5 a 10 números de carbono, o querosene é de 12 a 18 números de carbono, o óleo diesel de 15 a 25, e outros como o piche e o asfalto são com mais de 20 números de carbono. O craqueamento térmico é usado atualmente para melhorar frações pesadas ou para a produção de frações leves ou destilados. Dois extremos do craqueamento térmico, em termos de gama de produtos, são representados pelo processo de alta temperatura chamado craqueamento a vapor, que produz a valiosa etileno e outras matérias-primas para a indústria petrolífera, e a coqueficação retardada de temperaturas medianas, que pode produzir, sob as condições corretas, o valioso coque-agulha, um coque de petróleo altamente cristalino utilizado na produção de elétrodos para a indústria de aço e de alumínio. O craqueamento catalítico fluido é largamente utilizado em todo o mundo, uma vez que a demanda de gasolina em vários países é superior à dos óleos combustíveis. O craqueamento catalítico corrige o déficit de produção da gasolina e GLP, suplementando a diferença entre a quantidade obtida diretamente do petróleo e a requerida pelo mercado mundial crescente. Meu nome é Matheus Ferreira e eu vou falar aqui da indústria do petróleo. E na indústria do petróleo inclui a exploração, o refino, transporte. Os maiores produtos de volume da indústria são o óleo, combustível e a gasolina. A exploração
começa com a perfuração em função do tipo Vou de te solo. bater. É programada para profundidades que variam entre 800 e 5.000 metros. E é feita com o auxílio de brocas de tugnésio ou diamante para rochas muito duras, ou brocas de dentes ou lâminas para rochas resistentes. Quando se trata no mar, na chamada plataforma continental, utiliza-se plataforma de aço ou navio sonda. Essa plataforma atinge 150 metros ou mais de comprimento e sua altura pode ser regulada por complexos sistemas elétricos e hidráulicos, podendo ser rebocados e colocados na posição adequada. O refino, o petróleo é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, por isso ele é enviado para as refinarias, fim de que seus componentes sejam separados e tenha um melhor aproveitamento. No entanto, não se conhece até o momento nenhum método que consiga separar cada um desses hidrocarbonetos. Por isso, essa separação ocorre em função de substâncias, ou seja, separa-se a mistura complexa do petróleo em misturas bem mais simples. Já o transporte, depois que é realizada a extração do petróleo, ele é transportado primeiramente aos postos de embarque, e para levar o petróleo são utilizados oleodutos e gasodutos, que são tubos subterrâneos que transportam respectivamente o óleo e o gás. Meu nome é Maria Eduarda Diniz e eu vou falar sobre o uso do petróleo. O petróleo, além de gerar gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo hoje em dia, ele também vários produtos são derivados dele. Por exemplo, a parafina, o gás natural, produtos asfálticos, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustíveis de aviação. Agora eu vou falar em alguns ramos que o petróleo também entra. No cosmético, ele é encontrado em maquiagem, shampoos e condicionadores. Na borracha sintética, que também é muito usada, o petróleo é muito usado em fios, cabos e materiais esportivos como chuteiras, essas coisas. Lubrificantes, que é encontrado em óleo de motor, graxa e parafina, em remédios, em muitos medicamentos atuais são derivados do benzeno, que por sua vez é um derivado do petróleo. Produtos de limpeza, qualquer produto de limpeza pode encontrar algumas substâncias químicas sintéticas, sendo a maioria delas petroquímicas, como a glicerina. No asfalto, que também é conhecido como betume, que é uma forma semissólida de petróleo, que pode ser natural ou refinada. Em tecidos sintéticos, que as fibras são à base de petróleo. No combustível, que é o consumo combinado de gasolina, diesel e combustível de aviação, responde por cerca de 72% do consumo mundial do petróleo. No giz de cera, que é também o uso da parafina, como eu já disse, em painéis solares, que os painéis utilizados para capturar a luz solar são feitos de resina e plástico. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Martins e eu vou falar um pouco das curiosidades do petróleo. A palavra petróleo origina-se do grego petros, que significa pedra, e do latim óleos, que significa óleo. Então, nada mais é que óleos de pedra. O primeiro poço da história foi construído no ano de 347 a.C. pelos chineses. O petróleo é um velho conhecido da humanidade. O pinchê, por exemplo, chegou a ser usado na Mesopotâmia como argamassa de prédios. E reza a lenda que Noé teria usado o mesmo material para selar a arca. A ideia corrente é que o petróleo seria fruto de decomposição de seres vivos, material, mas há outra hipótese bastante difundida, que ele seria formado por depósitos de carbono que remetam à formação da Terra.
As primeiras referências de exploração de petróleo no Brasil datam de 1858, mas o primeiro campo comercial foi descoberto em 1941. Atualmente são exportados quase 9.500 poços de petróleo no Brasil. O maior produtor do mundo é a Arábia Saudita. A indústria petrolífera responde sozinha por 45% do PIB e 90% das exportações do país. Bom, essas foram uma das curiosidades que eu encontrei sobre o petróleo.